Você veio aqui ver o grupo de dança? Você veio aqui ver o grupo de louvor tocar? Você veio aqui ver o pastor Gilberto? Foi isso que você veio fazer aqui essa noite? Você veio ver o pastor Felipe aqui essa noite pregar? Não foi? Você veio ver o pastor Felipe pregar? Creio que não. Creio que você não está aqui por causa de grupo de louvor, não está aqui por causa de dança, você não está aqui por causa do pastor Felipe, do pastor Gilberto. Eu creio que você está aqui porque você tem consciência que quando o povo de Deus se reúne para cultuar, Jesus Cristo se faz presente. Amém. Eu creio que você veio aqui nessa noite porque você tem essa consciência. Jesus vai estar presente naquele lugar. Jesus vai estar no meio da igreja. E Ele não é convidado especial. Ele é o dono da igreja. Amém. Jesus nunca vai ser convidado especial. Ele é o dono da igreja. E por isso, queridos, nós estamos aqui. Estamos aqui para buscar a presença de Jesus, buscar a face de Deus. Vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Fique em pé, um breve momento, em reverência à palavra de Deus. Mas o mais importante não é ficar em pé. O mais importante é ter um coração reverente. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, essa cultura de se ficar em pé, ela surgiu há muito tempo atrás, baseado lá no livro de Êxodo, que diz a palavra de Deus, quando o templo que tinha sido destruído foi dedicado novamente, e as pessoas ficaram em pé, quando a palavra de Deus foi lida, eles ficaram em pé em reverência à palavra de Deus. É daí que se criou esse costume, esse hábito, e na hora da palavra, as pessoas ficarem em pé. Então, amados, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, nos diz assim a palavra de Deus, do 1 até o versículo de número 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam sentados ali e razoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para lhe perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Louvado seja Deus. Podem sentar, queridos. Pai Santo, mais uma vez nós agradecemos por tua palavra. Ó Pai, pedimos que sejamos não somente canais de louvo, Pai, pelos dons que o Senhor deu, ó Pai, a tua igreja, a minha, cada um aqui. E por isso nós só temos que te louvar e agradecer e te servir, porque tudo que temos, Pai, foi dado do Senhor e é para a tua glória. Então, Pai, temos convicção que nessa noite o Senhor já está falando, é que está falando, e vamos, Pai, sair daqui
mas cheio do Senhor, renovado, Senhor amado, para melhor de servir neste mundo mal, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite sobre o seguinte tema: o feedback divino. Você sabe o que é feedback? Feedback é uma linguagem bem comercial, bem moderna, bem administrativa, do ramo do negócio. E a ideia é a seguinte: a ideia é que aquilo que a gente faz tem uma resposta. Ou seja, feedback nada mais é do que uma resposta. Tipo aquela lei, né? Toda ação tem uma reação, a lei da física. Então o feedback é uma resposta. E Deus, queridos, Ele tem um feedback. Ele tem uma resposta para dar a todos aqueles que o buscam. Deus, Ele tem prazer em dar respostas, tem prazer em responder. Nós estamos diante de um texto que fala que Jesus Cristo, Ele tinha retornado a Cafarnaum. Cafarnaum, eu já falei aqui uma vez, que era o quartel-general de Jesus. Foi ali em Cafarnaum que Jesus Cristo desenvolveu a maior parte do seu ministério. Foi ali que Ele gastou mais tempo, foi ali que Ele fez grandes feitos. E lá em Cafarnaum tinha uma casa que Jesus Cristo costumava ficar. Não sei, a Bíblia não fala de quem era aquela casa. Mas quando Ele chegava em Cafarnaum, Ele ia para aquele lugar. E Jesus, Ele agora retornando, Ele tinha justamente pregado, tinha atravessado o mar e agora está voltando de novo para Cafarnaum. E diz a palavra que quando ele chega lá em Cafarnaum, chegou lá na casa em que ele estava, disse que uma multidão, como de costume era, soube que Jesus estava lá de volta em Cafarnaum, todo mundo correu. Foi todo mundo: Jesus chegou, vamos lá, porque novidade para a gente. Esse tempo que ele passou fora aí, aconteceu os problemas em casa, problema na família, e a situação, vamos lá que a gente tem que pedir ao Senhor Jesus para fazer algo por nós. Ele foi lá, avançou. Diz a palavra que a multidão foi lá para aquela casa. Uma multidão foi ver Jesus. E queridos, eu acho interessante esse texto, porque esse texto ele nos mostra alguns quadros. E o primeiro quadro que esse texto vai nos mostrar é que esse texto revela ao nosso coração, revela às nossas vidas o tipo de pessoa, ou os tipos de pessoas que buscavam Jesus, ou os grupos que buscavam Jesus. E queridos, com certeza no meio daquele grupo, daquela multidão, tinham pessoas que estavam ali porque elas gostavam de ouvir as palavras de Jesus. Pelo que a maioria daqueles que estavam naquele lugar, buscando Jesus naquele endereço, eram pessoas que tinham interesse em ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus pregava, diz a palavra que as multidões ficavam admiradas, porque a multidão está falando de judeus, e eles eram acostumados todo sábado a ouvir escribas na sinagoga, ouvir os fariseus, ouvir estar lá no templo. Era um costume judaico parar os sábados e gastar aquele dia aprendendo mais a lei. Mas quando a gente vê o Sermão do Monte, Jesus Cristo sobe naquele monte e começa a pregar. E diz a palavra no final que as multidões ficavam admiradas com as palavras de Jesus e falavam: olha, jamais nós vimos alguém pregar com tanta autoridade como ele. As multidões, apesar de não serem letradas, não serem pessoas conhecedoras, a maioria era analfabeta, e não conheciam tanto a palavra como os escribas e fariseus. Mas quando Jesus falava, algo acontecia em seus corações diferentes, elas tocadas de uma maneira diferente, e elas percebiam que algo divino acontecia nas palavras de Jesus. Porque quando Deus, meus irmãos, Ele usa, quando Deus de fato, Ele fala, aqueles que estão ouvindo são tocados de uma maneira diferente. As palavras de Deus, a palavra que a sua palavra era capaz de penetrar o mais íntimo do coração do ser do homem e dividir juntas e medulas. Ela vai onde nenhum cirurgião toca, porque aí esse lugar é lugar que só Deus sabe chegar. O coração do homem é caminho que só Deus anda e toca e faz. E meus irmãos, a palavra Jesus chegava de uma maneira diferente, as pessoas gostavam de ouvir Jesus falar, porque ele pregava com autoridade as coisas de Deus.
Não era simplesmente um recado. Não era simplesmente uma pregação. Jesus pregava com todo o seu ser, entendendo que as pessoas precisavam ser alimentadas. O desejo de Jesus era abençoar, era ver aquelas multidões crescendo, se voltando para o Pai e servindo ao Pai com todo o seu coração. Então, o primeiro grupo de pessoas que tinham ali, meus irmãos, eram pessoas interessadas justamente em ouvir a palavra de Deus, pessoas sedentas da palavra de Deus. Coisa maravilhosa é ser sedento da palavra de Deus. Porque quando tem sede da palavra de Deus, a gente é dessedentário. Mas a coisa maravilhosa é que na palavra de Deus é assim, ó. De vez em quando você vai ter sede de novo. Porque Deus sempre tem algo novo para você. É uma sede que você, momento satisfeito, mas daqui a pouco vem mais sede, vem mais. E Deus é inesgotável, é fonte inesgotável. E o povo de Deus tem que desejar a palavra. Mas, queridos, no meio daquele grupo também tinha as pessoas cheias de fé. E o exemplo que representa esse grupo era aqueles 4 homens que carregaram um paralítico. Aqueles 4 homens que carregaram um paralítico que eram amigos dele. Eram pessoas de fé que estavam indo ali até a presença de Jesus. Eram pessoas que criam que Jesus poderia fazer algo por aquele paralítico. É um outro tipo de situação. A gente deve buscar Deus, como está vendo aqui, semelhante a esse grupo. E o primeiro que deseja a palavra, mas tem esses que estão buscando a Jesus porque creem nele, têm fé que ele faz maravilhas. Isso é louvável, nós vemos no texto, louvável nós vemos na palavra. Mas, amados, existe também um outro grupo que está lá no meio. É o grupo dos críticos. Era o grupo dos escribas. Você vê lá no texto que dentro daquela multidão afluiu para ali, para aquele lugar, também o que? Escribas. E esses grupos aqui, eles eram grupos críticos, eles estavam ali porque queriam avaliar Jesus. Queriam ver se pegavam Jesus em algum deslize contra a lei. Eles queriam às vezes achar Jesus em algum erro para tentar, olha, meu, você está falando alguma coisa errada. Mas você querer achar o autor da lei, achar erro no autor da lei, erro na interpretação do autor da lei, erro em Deus, está difícil de achar. Não sei perfeito. Mas esse grupo estava lá no meio. E às vezes é assim, meus irmãos. Às vezes no meio do povo de Deus também tem aqueles que vão para querer avaliar. Deixa eu ver aqui, analisar a pregação do pastor. Deixa eu ver aqui se o pastor falou uma palavra errada, faltou, olha aí. Esqueceu de usar o R no final da palavra. Faltou o som do S. Tem gente assim. Preocupada, meus irmãos, em detalhes que são muitas vezes até insignificantes demais. Por isso eu quero dizer com vocês que o principal, se você tem que estar preocupado em relação à palavra, em relação à exposição da palavra, você tem que ter um desejo de fato, zelar pela palavra e desejo de ouvir palavras sérias, palavras de fato bíblicas. Isso é o nosso dever. Não se iluda, eu sou pastor, você não vai, o pastor está falando tal que eu estou ouvindo em ponto final. Não. O pastor Gilberto falou, estou ouvindo. Não. Acima do pastor Gilberto, acima do pastor Felipe, tem a palavra de Deus. O pastor Gilberto, o pastor Felipe tem que pregar a palavra de Deus. E Paulo elogiava a igreja. Quando ele via a igreja, zelando as escrituras. Quando ele chega lá, saindo de Tessalônica, ele chega lá em Bereia, na cidade de Bereia, o apóstolo Paulo, primeiro que ele ia na sinagoga, veio lá, começou a pregar na sinagoga. Em Bereia. E ele elogiou os judeus de Bereia porque, diz a palavra, diariamente eles iam, o apóstolo Paulo pregava e diariamente eles iam conferir para ver se o que o apóstolo Paulo estava pregando de fato era bíblico. E Paulo louvei os judeus. Ele falou assim: os judeus de Bereia, eles são mais nobres do que o de Tessalônica, porque o judeu de Bereia tem zelo pela palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, como é bom justamente você estar junto de pessoas que têm zelo pela palavra de Deus, que entendem e têm zelo não por causa que é um livro, que entende que é a palavra de Deus, é a boca de Deus. É por isso.
E Paulo elogia isso. Esse zelo nós temos que ter. O povo de Deus não deve digerir tudo que ouve, não. Tem que ver, preste atenção. E hoje em dia, com tantas vozes proféticas, entre aspas, aí, falando à torta e à direita, aí quem tem que se apegar mesmo à palavra de Deus. Mas, meus queridos, aquele grupo que estava lá, os escribas, o problema deles é que eles não tinham, em primeiro lugar, zelo pela palavra de Deus. Estavam para avaliar Jesus. Tem gente que queria pegar Jesus. Estavam constantemente, não via a hora de ver Jesus falando uma coisa assim, que era contra a interpretação deles, para dizer que Jesus estava falando para você, queriam pegar porque eles tinham inveja de Jesus. Aí a história é outra. Aí não é zelo pela palavra. E esse grupo estava no meio, mas tinha outro grupo no meio, queridos. E esse grupo é representado por aquele paralítico. Um homem que estava ali no meio daquela multidão. Mas representava e representa modelo contínuo para a gente. Justamente representa as pessoas atormentadas pela culpa. Esse é um outro tipo de situação. Pessoas atormentadas pela culpa que vão até a presença de Jesus. Queridos, você fala, pastor, como é que você sabe que ele era atormentado pela culpa? Como é que você me mostra isso na palavra de Deus? E aí, queridos, você pode acompanhar comigo? Aqueles 4 homens pegaram aquele paralítico. E eles saíram de casa e souberam a mesma notícia que os outros souberam. Olha, Jesus chegou. Está lá na casa. Vamos. Só que para eles hoje é dia de pegar o amigo paralítico e levar até a presença de Jesus. E eles vão carregando aquele homem, crendo que Jesus ia fazer algo na vida daquele homem. E quando chegam na casa lá, eu acho que até já sabiam disso. Vêm e se deparam com a multidão. Pessoas que queriam estar ali junto de Jesus ouvindo e tal. E agora o que ele vai fazer? A ideia foi, vamos. Eu acho que já vi no caminho, já está sendo plano. Então, se já chega um jeito lá, ele sobe em cima da cara de esteira e baixa o nosso amigo ali. Mas hoje nós cremos que Jesus vai fazer algo por ele. Hoje vai ser o dia dele ser transformado nessa situação. Não sei o que a gente vai fazer. E ali eles não foram nada politicamente correto, né? Mas você chegar na casa de alguém, a casa de Jesus estava lá, né? E desteirar a casa para baixar um paralítico, né? Tem que ter muita ousadia para fazer isso, né? Por mais que ele dizer, pois ó, a gente bota no lugar de novo, tem problema, a gente vai ver o nosso amigo sendo tocado, sendo curado por Jesus hoje. Era o que eles criam, e era o que eles acreditavam e queriam que acontecesse. E fizeram isso. Baixaram aquele homem, desteiraram a casa, baixaram o paralítico, no lugar exato onde Jesus Cristo estava. E meus irmãos, Jesus Cristo, Ele fala algo maravilhoso para aquele homem, para aquele paralítico. Jesus disse, olha, os teus pecados estão perdoados. Foi a primeira palavra que Jesus direcionou àquele paralítico. Aquele homem era um homem atormentado pela culpa. Por isso que a primeira palavra que Jesus direciona para ele é essa. Os teus pecados estão perdoados. Amados, eu falei que esse texto tem alguns quadros para a nossa vida. O primeiro quadro é esse. Das pessoas, o tipo de pessoas que buscam a presença de Jesus. E nós vimos aqui pela palavra, tem os interessados pela palavra. Tem as pessoas cheias de fé que buscam a presença de Jesus. Tem os críticos que também vão até Ele. E tem pessoas atormentadas pela culpa, ao exemplo do homem paralítico. Mas um outro quadro que eu quero que você agora venha pensar comigo nessa noite é o quadro da reação de Jesus para com esses grupos. Uma coisa é de saber esse tipo de pessoa que é real em qualquer canto. Mas mais importante é uma coisa, é saber qual é a reação de Jesus para com cada um desses grupos. Qual é o feedback divino, o feedback de Jesus, a resposta de Jesus para cada uma dessas pessoas, cada um desses grupos. E sabe, queridos, eu vejo o primeiro feedback de Jesus, aqueles que são interessados pela palavra de Jesus.
aos que buscam Jesus com interesse na palavra de Jesus, a gente vê no versículo 2 uma coisa maravilhosa. Está lá no versículo 2. Muitos afluíram ali, tantos que nem mesmo junto à porta acharam lugar. E, olha o que Jesus fazia: anunciava-lhes a palavra. Amém. Aqueles que estão buscando Jesus porque têm desejo de ouvir Jesus, as palavras de Jesus, Jesus sempre vai ter palavra para anunciar. Amém. Deus sempre vai dar a palavra, Deus sempre vai usar. Hoje Jesus não está presente corporalmente, mas vai estar usando pastores, vai estar usando profetas, vai estar usando a palavra, vai estar falando, como vai vir o testemunho aos ouvidos da gente. Deus sempre vai ter e prazer em anunciar a palavra, queridos, aqueles que desejam a palavra de Deus. Amém, Pai. Jesus anunciava a palavra. Jesus tinha acabado de chegar em casa. Tinha vindo atravessando uma Galileia, é fácil, vinha viajando, tinha vindo lá, estava cansado. Aí esse pessoal procuraram para ouvir a palavra, e ele parou para ensinar a palavra de Deus. Porque o prazer de Deus é esse: é transmitir as coisas do alto para aqueles que desejam conhecer as coisas do alto. Amém, Jesus. Então, meu irmão, se você chegou aqui nessa noite com o desejo de ouvir a palavra, o desejo de Deus falar no seu coração, tenho certeza que Deus já está falando no seu coração. Amém. Tenho certeza que desde que você chegou aqui, ouvindo louvor, palavra, testemunho, Deus já tem falado no seu coração. Aleluia. Deus sempre vai anunciar a palavra àqueles que têm desejo pela palavra. Amém. Mas, meus irmãos, um outro feedback de Jesus foi dado ao grupo que vai até Jesus com o coração cheio de fé. O feedback de Jesus em relação àqueles que têm fé, sabe o que Jesus te fala? Diz lá o versículo número 5, a parte A. Estava lá, dormindo, em cima do telhado, descendo o paralítico. Jesus olha, e olha que diz lá o versículo 5, a parte A: vendo-lhes a fé. Jesus olhou para a fé daqueles 4 homens. Todos aqueles que se aproximam de Jesus, queridos, com fé, vão atrair o olhar de Jesus para a vida deles. Todos aqueles que chegam a Jesus com fé, Jesus vai enxergar essa fé. Amém. Por diminuta que seja, Eu creio. Ele vai enxergar. O que Jesus falou? Se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, Amém. você vai dizer: esse monte sai daqui e vai Nome para de ali. Jesus. Mas sabe por quê? Porque Deus enxerga a fé, mesmo que seja diminuta. Amém. E a fé diminuta, quando Deus olha para essa fé diminuta, Ele libera poder, impossível, coisas maravilhosas acontecem. Por isso, querido, nós temos que pedir a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, dai-me fé. Senhor, me faz, Senhor amado, crer, mesmo que tudo seja impossível. Eu quero ter essa sementinha no meu coração. Amém. Porque eu sei, Senhor, se o Senhor enxergar uma fé no meu coração, Amém. por diminuta que seja, oh Deus, coisas vão acontecer. A fé, meus irmãos, atrai o nosso Deus. E diz a palavra que Deus olhou a fé, Jesus olhou a fé daqueles 4 homens. Qual será o feedback divino para aqueles que se aproximam dele com fé? O que aconteceu com o Paulo? Você sabe o final da história. Mas por que aqueles homens chegaram com fé? Amém. Porque se aproximaram de Jesus com fé. Tinha uma multidão. Mas nem todos que estavam ali naquela multidão estavam tendo fé. E, meu irmão, só fé para fazer com que Jesus parasse a reunião. Jesus estava pregando, estava ensinando, estava transmitindo a palavra de Deus. Mas a fé fez o que Jesus parar naquele momento, para dar assistência que ele disse descer. Esse é o feedback de Jesus para aqueles que se aproximam dele com fé. Mas, amados, qual é o feedback de Deus para aqueles que são críticos, que estão no meio da igreja, mas estão com um olhar de crítica? Qual vai ser o feedback de Deus para esse? Com certeza, todos aqueles que se aproximam, que vão buscar, vão se reunir, mas estão aí chegando para querer analisar, chegando para querer criticar e fofocar alguma coisa, esses vão sair sempre pior do que chegam.
O grupo que foi lá analisar os escribas, os religiosos, foram lá analisar Jesus, eles voltaram pior. Porque eles primeiro acharam que Jesus tinha blasfemado, quando Jesus Cristo perdoou o pecado. Daqui a pouco eu falo do outro grupo. E depois, Jesus Cristo mostrou para eles que ele tinha autoridade sobre o pecado. E sobre qualquer coisa, mandou o paralítico andar. E sabe o que acontece, queridos? Que aquele, como é que pode, né? Eles, na teologia deles, pensavam alguma coisa, não só quem pode perder o pecado de Deus, estava certo a teologia. O problema é que eles não estavam entendendo que Jesus de fato era Deus. Esse era o problema deles. Eles não criam que Jesus era Deus, o Emmanuel, Deus conosco. E saíram dali pior do que chegaram e saíram com uma interrogação na cabeça. Porque pelo fato de eles não crerem que Jesus era Deus, e Jesus chegou e perdoou pecados, ele falou, não pode, é blasfêmia. E Jesus disse, para comprovar ainda mais ainda que era Deus mesmo, ele deu um sinal. Vou fazer esse paralítico andar para você ver que eu tenho autoridade mesmo. Deu um sinal, o paralítico andou. Pronto. Perdoa o pecado, me deu um sinal para conformar. Como é que aquela turminha saiu daquele dia? Saiu em crise. Estava cheio de pulga na cabeça, interrogação, porque como é que pode isso? Né? Porque sempre vai ser assim. Quem não tem o desejo de buscar Jesus entendendo quem Ele é, sempre vai sair pior do que cheio. Mas, amados, eu que deixei um outro grupo por último. O grupo dos atormentados pela culpa, que é representado pela vida do paralítico. É interessante, meus irmãos, que quando Jesus Cristo vê aquele homem, como eu falei, Jesus Cristo, antes de perdoar, ele fala assim, acho que o fantasma fala, filho. O que Jesus chama aquele homem de filho? Meus irmãos, a culpa daquele homem, a Bíblia nos relata o que ele tinha feito no passado, mas o fato que o erro daquele homem tinha feito sentir, no seu coração ele se sentia uma pessoa não merecedora de Deus. O seu pecado o distanciou de tal forma de Deus que para ele, Deus não olhava mais em seu coração. Deus não olha para mim, o meu filho tem perdão. E quantas pessoas vivem assim, passam assim pela vida, achando que determinado erro, determinada culpa, olha, nem Deus perdoa mais. Não, para mim não tem jeito mais. Tantas pessoas têm isso na cabeça. E é algo que inimigo quer que elas tenham mesmo. Porque a pessoa achar que nem Deus perdoa, ela não vai conseguir, com esse pensamento, visualizar a graça. O inimigo quer isso. Mas a graça, meu irmão, é maior do que qualquer pecado. Onde abundou o pecado, diz a palavra, superabundou a graça de Deus. O nosso Deus, Ele é perdoador, amados. Por mais que os nossos pecados sempre vão ter consequências. Mas a graça de Deus, ela nos perdoa. E quando Jesus vê aquele homem, ele fala, filho. Imagina, Jesus tinha mais ou menos a minha idade, né? 32 anos, por aí. Morreu com 33. E Jesus era para até estranho essa cena, você vai pensar, não, 32 anos, olhando para chamando de filho, né? Ele é Deus. É Deus encarnado que estava ali com aparência de 32 anos. Mas era Deus. E chama o homem de filho. E com isso, aquele coração que estava distante da presença do Pai, era um judeu, era um homem que fazia parte da promessa da aliança abraâmica. Com aquela palavra de Jesus, seu coração agora é reaproximado de Deus. Com essa palavra agora ele começa a ver que ele faz parte, que Deus não rejeitou ele, que Deus não se esqueceu dele. Mas Jesus fala, filho, estão perdoados os teus pecados. Você parava, mas olha só, os 4 homens desceram o paralítico porque queria que o homem fosse curado. Por que Jesus Cristo, em vez de curar, porque Jesus se direcionou para ele com essas palavras? O homem estava descendo, porque era para Jesus curar, não era para perdoar o pecado, não, era para curar. Mas por que Jesus fala isso com ele, meus irmãos? É justamente porque o nosso Deus, Ele não se preocupa com sintomas. Em primeiro lugar, Ele se preocupa com a causa.
O nosso Deus não está preocupado, em primeiro lugar, em estancar e apagar incêndio. Está preocupado com a causa. O que tinha feito aquele homem ficar paralítico foi o pecado dele. Essa é a situação. O que tinha levado aquele homem a ficar daquele jeito, meu irmão, foi o pecado. Pessoas que pecado é algo assim subconsciente, assim, algo, é só entre a pessoa e Deus. Todo pecado tem consequência direta na matéria. Afeta o ser humano. O rei Davi, por causa daquilo que ele tinha feito, matando um homem inocente e ficando com a mulher, adulterando, ele fala no Salmo: eu me sinto como se meus ossos estivessem com câncer. Eu estou aqui defiando. O pecado afeta, meu irmão, o ser da pessoa sempre vai afetar. E essa foi a situação. Aquele homem tinha ficado paralítico por causa do pecado dele. Foi defiando, ao ponto de ter que ficar no leito. Ter que ficar no leito. Mas desconhecia, Jesus conhecia. Jesus sabia. É o que hoje na modernidade chama de doenças psicossomáticas. Já ouviu essa expressão? O psique que atinge, soma significa carne, o corpo, coisas psíquicas que afetam o corpo. Foi justamente o que tem acontecido. O pecado, a culpa fez aquele homem ficar com seu corpo adoecido. Jesus ele fala: filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus vem trabalhar, vem curar o homem lá na causa. Lá naquele lugar que ninguém por onde ele chega. É ali que o homem precisava ser restaurado em primeiro lugar. Lá no seu coração. É ali que ele precisava justamente se reerguer, ficar em pé novamente. Quantos estão paralíticos em sua alma? Estão com seus corações justamente, sabe, doentes, quebrantados, estão com seu coração machucado, estão enfermos na sua alma, no seu interior. E aí onde Jesus vem quer trabalhar primeiro. Filho, estão perdoados os teus pecados. E aí, por causa da crítica dos outros que estavam lá, tenho certeza, meu irmão, se aquele paralítico, se Jesus não curasse aquele homem naquele dia, se ele voltasse para casa paralítico, ele ia ser um paralítico diferente o resto da vida dele. Totalmente diferente. Mas Jesus Cristo tinha algo para fazer mais. E a crítica lá do coração, Jesus viu o coração do paralítico. O pecado lá, mas ele viu o coração dos escribas, né, que estavam lá. Diz o texto que Jesus, está lá no versículo número 6. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, arrazoavam em seu coração. Eu estava vendo o coração do paralítico, o problema dele foi a culpa. Mas lá tem os outros que estavam ali agora julgando Jesus. Estava lá no coração, não estava falando nada não. Estava quietinho, posição elegante, sentado, mas no coração, ele está falando blasfêmia. Ele está perdoando pecados. Isso não pode ser um pecador que está aí perdoando pecados, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. É o que eles estavam pensando. Mas isso é Deus. A teologia estava correta, só quem pode perdoar pecados é Deus, é certíssimo. O problema é que ele não estava enxergando Jesus como Deus. E aí Jesus, olha, por que vocês estão arrazoando isso no seu coração de vocês? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, vou dar um sinal para vocês. E ele disse ao pai: pega o teu leite e anda. Ele pegou naquele exato momento, meu irmão, pegou o leite e começou a dar. Pega o teu leite e vai para casa. Amém. Chegou por cima do telhado e saiu pela porta. É assim que Deus faz, meu irmão. Chegou na dificuldade, foi colocado ali na presença de Jesus com dificuldade, mas ele sai agora no meio, todo mundo glorificando a Deus, vendo os feitos de Deus e carregando dele. Quando Deus faz, meu irmão, é assim, é perfeito. Milagre é assim. Quando Deus faz um milagre, é completa, coisa completa. Não tem jeito, ele está vindo, não ajuda ele em nada. Quando Deus faz, faz. Pega o teu leite e anda.
casa andando. E a multidão, diz a palavra, glorificava a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse é o feedback de Deus para a nossa vida. Se você chega querendo palavra, Deus tem palavra. Se você chega querendo com fé, Deus vai ter resposta para a tua fé. Se você chega em coração carregado de culpa, você sai aqui aliviado, porque Jesus, Ele perdoa, na presença dEle, a culpa é perdoada, é transformada, e até a tristeza, como foi dito, vai sair saltando de alegria. Se chega triste, sai alegre, porque você está na presença de Deus. Talvez a multidão ali chegou com expectativa, né? Ansioso, preocupado, e aí quando Jesus Cristo fez aquele feito maravilhoso, todo mundo se alegrou e começou a glorificar a Deus, porque ele estava Deus. Só os críticos, né? Os críticos voltaram com o público. Vamos rever nossa teologia, vamos rever, vamos pensar o que é que houve. É assim que Deus faz. Mas a grande questão é: a qual desses grupos você pertence? Em qual desses grupos você está inserido? Meu desejo é só um: é que você não esteja inserido no grupo dos críticos. Faça parte de todos os outros, menos os críticos. Esses daí nunca vão receber coisas maravilhosas, não vão sair cheios, vão sair sempre pior. Mas se você faz parte desses outros três, que Deus abençoe a tua vida. Que a tua fé tenha resposta em nome de Jesus. Sabe, que o teu pecado que está aí atormentando o teu coração, que agora em nome de Jesus você sinta a paz de Deus aliviando o teu coração. Sinta a paz de Deus te perdoando. Sinta o Pai está colhendo, que você volta para casa sem querer pecar de novo, sem fazer a mesma coisa. Toma posição, mas volta com o coração cheio de paz. Se você justamente chegou aqui como aquele outro grupo, desejando a palavra, eu sei que você vai estar cheio de alegria no coração, porque Deus falou contigo em nome de Jesus. E é exemplo dos 4 homens que pegaram aquele paralítico, pegaram um amigo e trouxeram para esse Jesus. Comece a querer trazer pessoas pela fé desse lugar, a presença de Jesus. Porque na presença de Deus, os paralíticos espirituais que estão do teu lado da casa, vizinho, estão pensando numa palavra de Jesus para sair, estão com o coração quebrantados. Quando ouvir palavras, as coisas vão ser transformadas. Começa a querer ser esses amigos que estão querendo levar outros até a presença de Jesus. E maravilhas vão se acontecer para a glória do Rei. Amém? Que Deus assim abençoe. Tenho certeza, meus irmãos, quando Jesus Cristo viu a fé daqueles homens, aqueles 4 lá, sabe, vendo a fé, ali já foi o galardão deles, né? Eles estavam abençoando alguém. Com certeza aqueles 4 homens também foram abençoados por Deus, por causa da atitude deles. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Gilberto.